Irmãos, bom dia a todos, também aos nossos amigos nessa manhã. Eu sei que essa virose forte tem abatido a igreja, né? Mas nós sentimos mesmo a ausência de muitos irmãos que estão acamados. Nós também, semana passada, estávamos bastante ruim. E nós colocamos ali também um álcool gelzinho para melhorar, né? Então, os irmãos podem, assim, depois utilizar isso daí. Mas, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu gostaria de fazer uma leitura hoje em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Vamos iniciar no verso 28 ao final do verso 34. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, 28. Vamos fazer essa leitura em pé. E após a leitura nós faremos uma oração. Vamos fazer junto essa leitura. Evangelho de Marcos, capítulo 12, 28 a 34. Assim diz a palavra de Deus. Leiamos. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estais longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã especial, a manhã do teu dia. Nós assim, Pai, somos gratos porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos na tua casa. E não só isso, Pai, o privilégio também de termos a tua palavra aberta em nosso próprio idioma. E essa palavra que realmente transforma, essa palavra que transforma as vidas preciosas. Que nessa manhã, Pai, ela possa mesmo continuar fazendo o que te apraz. E nós te pedimos também, Senhor, que o Espírito Santo da verdade, ele que realmente é o autor dessa palavra, ele venha ser o nosso professor, revelar as coisas, Pai, que a ti pertence aos nossos corações. E eu te peço por cada professor que tem responsabilidade de entregar a tua palavra, que ela venha mesmo cheia de graça, de verdade, e com o propósito, Pai, de edificar a tua igreja, e também, se for da tua vontade, Pai, de salvar, porque a salvação é uma obra única e exclusiva do Senhor. E o Senhor faz, o Senhor dá a quem te apraz. Então, abençoa cada um que chegou aqui nessa manhã, desde os pequeninos até nós aqui, Pai. E assim, faça a sua vontade. Glorifica o teu nome. Aceita a nossa gratidão.
No nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Walter, eu acho que está baixo, eu estou forçando muita... Obrigado, meu irmão. Muito bem, irmãos. O estudo que nós estamos fazendo, os irmãos sabem bem, é na carta aos Romanos. E nós estamos no capítulo 1 e paramos ali no versículo 7, Romanos 1:7, quando Paulo diz: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós paramos nesse versículo porque é importante, a importância mesmo para a igreja de Jesus Cristo, a igreja universal do Senhor Jesus Cristo, a igreja mesmo verdadeira. E há ali uma qualificação, quando Paulo diz aos amados de Deus que estais em Roma, qualifica essa igreja, né? E nós temos tratado bem desse assunto. Mas a qualificação é que um amado de Deus é aquele que foi chamado para ser de Jesus Cristo, que está no verso 6. É a chamada soberana para a salvação. Mas no verso 7 ele diz: chamados também para ser de santos. E nós paramos porque é a chamada para a santificação. Santo é o nome dado ao salvo por Jesus Cristo. E assim, a vida cristã, ela não começa, não é somente quando nós somos salvos, na salvação, mas ela continua, ela mesmo é para sempre. E nesse período em que nós ainda estamos nesse corpo, nós temos tratado disso, né? A Bíblia nos exorta a nos tornar santos, viver em santidade de vida, é o padrão mesmo exigido pela palavra de Deus. E assim, em todo o Novo Testamento, é a exortação para a igreja de Jesus Cristo. A igreja verdadeira de Jesus Cristo tem que mesmo ter esse propósito, esse alvo, como eu tenho colocado. Por quê? É a vontade de Deus para as nossas vidas. É bem claro, a vontade de Deus é a vossa, é a nossa santificação. E eu tenho mostrado que a santificação, ela é a ação do Espírito Santo na vida do salvo. É a atuação mesmo do Espírito Santo. E assim, irmãos, ela é progressiva, né? Ela é contínua, ela não é uma coisa estagnada, estacionária. Muito pelo contrário, o verbo é sempre tornai-vos, buscai, sempre progredindo, é sempre crescendo. E a santificação, ela é mesmo algo que pertence ao salvo. Não adianta nós cobrarmos santidade e santificação de um incrédulo, né? Ele não vai conseguir, porque é algo próprio do crente, daquele que tem o Espírito Santo habitando em si. Então, nós encontramos nas Escrituras esse alvo, esse desafio para as nossas vidas, a santificação. E nós estamos tratando, é um assunto pertinente a toda a igreja, né? E nós, assim, propositalmente temos parado. E em toda a nossa área da nossa vida, nós devemos buscar a santidade, a santificação. Por quê? A Bíblia diz: segundo é santo aquele que vos chamou, Deus é santo. Aliás, Deus é 3 vezes santo, né? Tornai-vos também santos. E o Pedro diz lá: em todo o vosso procedimento. É em toda a área da nossa vida. E realmente é um desafio, né, irmãos? É um desafio para cada um de nós. E nós estamos vendo isso, baseado no livro de Pedro também. Pedro é muito feliz, né, pelo Espírito Santo que o iluminou. E lá mostra as áreas da nossa vida. E eu tenho eu coloquei 4, 6, para justamente melhor aliterar
e a gente ficar, né, como assim marcado na nossa mente. Santidade, primeiramente, é individual, é no meu corpo, é pessoal. Glorificar a Deus nesse corpo, sim, nós mostramos, né? Segunda área da nossa vida é na nossa casa, no casal, na família, no nosso relacionamento mesmo com Deus como família, no relacionamento entre marido e mulher, entre esposo e esposa, entre pai e mãe, entre filhos e pais e etc., né? Na nossa casa, onde nós mesmos vivemos. O terceiro é onde nós estamos tratando, é na casa de Deus, na nossa congregação, onde nós estamos assim convivendo, né? E o quarto C, nós vamos ainda entrar, é na comunidade, onde nós vivemos, no nosso bairro, né, onde nós mesmos moramos. Mas em se tratando de santidade, na nossa congregação, na casa de Deus, o propósito mesmo da reunião, né, quando a igreja se reúne, qual é mesmo o propósito? E nós fizemos aquela pergunta, né? O que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Propósito da reunião. E aí nós vamos tratar de 5 coisas. O A, E, I, O, U. Primeiramente, o propósito da reunião da igreja é a adoração a Deus, santidade na adoração. Depois, nosso E, a edificação de vidas, santidade na edificação das vidas preciosas. Depois, o I, a instrução, santidade na instrução. Depois, o nosso O, Deus é um Deus de ordem, de decência, da organização, enfim, santidade nisso tudo. E o U, né, a união mesmo, e devemos ter esse princípio da santidade. Mas a adoração, devemos ter mesmo, saber que nós devemos adorar a Deus em santidade. E é o papel da igreja, irmãos. A igreja, ela foi mesmo assim, incumbida a ela, é dada essa responsabilidade de instruir em relação à verdadeira adoração. Mas será que a igreja sabe? A igreja compreende mesmo? Está apta a instruir? E é isso que nós estamos vendo, irmãos, porque Deus já deixou na sua palavra a forma, a maneira que lhe agrada, a maneira que ele aceita, como devemos adorá-lo verdadeiramente, a verdadeira adoração. E muitos, né, até não sabem, desconhecem, estão fazendo de uma forma errada, desobedecendo a Deus e a sua palavra e achando que estão adorando verdadeiramente a Deus. Então a palavra de Deus, ela mostra aquilo que nós chamamos a falsa adoração. É algo que Deus proíbe e os homens praticam. Apesar de ser claro, notório, é uma proibição de Deus, mas os homens praticam. E até, não é interessante, eu não diria interessante, mas é até um absurdo que estão praticando até dentro das próprias igrejas, desobedecendo a Deus. E nós temos mostrado, irmãos, na própria palavra de Deus, é bem notório, né, o que Deus proíbe. Êxodo capítulo 20, veja o que diz aqui. Êxodo capítulo 20, é a palavra de Deus. Diz assim, verso 1: Então falou Deus todas estas palavras. Foi Deus que deu essas palavras a Moisés, o seu servo, a quem mesmo foi dado a autoridade, né, em relação ao seu povo, a autoridade de dirigir, de instruir, de ensinar. E assim,
Deus deu essa palavra e Moisés repassou ao seu povo. E aqui diz a vontade de Deus, né? Olha, então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O povo que Deus escolheu estava mesmo escravizado durante 400 anos, escravo ali no Egito, escravo mesmo do rei do Egito, né? do príncipe do Egito, do faraó. E Deus assim tirou esse povo da casa da servidão. E aqui determinou, diz assim, olha o verso 3, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não terás, não farás. E o verso 5 diz, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. E um Deus zeloso, um Deus mesmo que zela pela sua glória, pela sua palavra, e visto que visito, aliás, a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Então Deus mesmo, Ele coloca, não é? O que nós não devemos fazer, não devemos praticar. E assim, meus amados, todas a palavra de Deus, as Escrituras, Deus ele revela a sua vontade, mas os homens desobedecem, né? E praticam. E aí eu mostrei as práticas de adoração que Deus condena. E tem vários versículos, eu só citei, né, mas eu já tratei de cada um. Coloquei assim, né? Fazer imagens, ter imagens, adorar as imagens, prostrar-se perante as imagens, sacrificar perante as imagens, jurar por outros deuses. Tudo isso tem versículos apoiados nas Escrituras que Deus realmente condena e os homens praticam. Falar em nome de outros deuses, servir a outros deuses, adorar a anjos. Adoração a anjos é praticada. Adorar aos demônios. A demônios é praticado. Adorar aos exércitos dos céus, a Bíblia diz que são o sol, a lua, as estrelas, enfim, etc. Né? Adorar a homens, a líderes, adorar mesmo e não adorar a Deus verdadeiramente. E semana passada, irmãos, eu terminei mostrando como esses são as práticas assim exteriores, vistas, né? Mas eu queria mostrar hoje também algo que Deus condena, Deus mesmo proíbe, até mostra o que estava acontecendo no seu povo. Semana passada eu li Ezequiel capítulo 14, vamos lá, Ezequiel capítulo 14. Ídolos, e é identificado como os ídolos do coração, interiores, né? Então diz aqui, olha, Ezequiel capítulo 14, e é uma leitura rápida, mas é importante. Ezequiel 14, diz assim a palavra de Deus: então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro em seu coração.
tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro em seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo a ele, lhes responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então, irmãos, né, eu queria chamar a atenção assim nessa manhã, porque muitas vezes nós olhamos aparentemente assim, porque alguém tem uma imagem, alguém tem praticado essas coisas, práticas, né, que realmente Deus proíbe. Mas aqui tem uma, né, que Deus assim, e é um alerta para você e para mim nessa manhã: ídolos interiores, ídolos que se estabelecem até no coração, né? E Deus chama aqui a atenção do seu povo. É o povo de Israel, é o povo de Deus. E ele diz aqui, olha no verso 3: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos em seu coração. Estabelecer, né, levantar um ídolo dentro mesmo do seu coração é um perigo, é perigoso, né? Porque na sequência, olha o que Deus diz, o quanto é perigoso. Traz o quê? Traz tropeço, e tropeço para a iniquidade, né? Não só traz assim o tropeço, como afasta de Deus. E sabe, irmãos, a gente começa assim e verificar o que é realmente um ídolo que eu possa estabelecer no meu coração, que vai ser um tropeço para a minha vida, né? E até me afastar da presença de Deus. Então nós temos que verificar. E olhando assim, eu disse: Senhor, eu comecei a fazer um autoexame na minha vida, né? O que realmente é um ídolo? Algo que possa ser algo que eu estabeleci no meu coração, é coisa do homem, né? Que pode se tornar um tropeço para a minha vida e, enfim, me afastar do Senhor, me apartar de Ti, e eu seguir a esse ídolo, né? E o que é realmente um ídolo? Irmãos, um ídolo, eu coloquei assim para mim, para a minha vida, né? Pode ser que lhe ajude. É aquilo que eu posso, assim, aquilo que eu dedico, aquilo que eu penso, aquilo que eu gasto a minha energia para satisfazer, para alimentar, para buscar. Algo que vai me impedir, algo que vai tomar o tempo, algo que mesmo de Deus, da minha comunhão com Deus. Aquilo que pode me afastar da presença de Deus. Pode ser uma coisa lícita. Por isso que, em relação a Deus, né, é esse o princípio. Eu fiz questão de ler lá em Marcos capítulo 12, porque Deus, Ele é um Deus ciumento, Ele é um Deus zeloso, Ele requer exclusividade. Deus requer mesmo a adoração a Ele. Deus não divide a sua glória com ninguém, com nenhum outro homem. Esse é Deus,
né? E nós devemos ter essa compreensão. Sabe, irmãos, Deus realmente quer um relacionamento conosco, comigo e contigo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque Ele nos buscou, foi Ele que nos buscou. Nós estávamos longe do Senhor, essa que é a verdade, né? Todos nós estávamos afastados de Deus por culpa nossa, né? Pela nossa rebeldia, pela nossa rebelião, pelo nosso pecado que nos afasta de Deus. E Deus usou de bondade, de misericórdia, de amor e veio nos buscar, né? Veio mesmo te buscar, veio me buscar. E nós recebemos, irmãos, o dom, o presente da salvação, a vida eterna. E a Bíblia diz que o fim principal do homem é mesmo adorá-lo, glorificá-lo e amá-lo para sempre. Por isso que Deus é um Deus exigente, né? É um Deus que exige isso. Por isso o Senhor Jesus, rapidamente aqui, Marcos, né, capítulo 12, o que nós lemos. Marcos, capítulo 12. O Senhor Jesus, Ele mesmo declara bem claro aqui, né? Olha o que diz aqui. Um escriba, né, os escribas perguntaram a Jesus, no verso 28, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, ouve, ó Israel. Está falando com o povo de Deus. O Senhor nosso Deus, Ele é único Senhor. Amarás, ou seja, a Ele, a tua devoção, a minha devoção, o meu amor, a minha vida, né, tudo. E ele estabelece assim, olha, pois o Senhor teu Deus, aliás, amarás, pois o Senhor teu Deus. E o nível de exigência de Deus, irmãos, é de todo o teu coração. Aí começa, não é? Realmente é no coração, é a parte mesmo das emoções, de toda a tua alma, é a nossa parte espiritual, toda a alma, de todo o nosso entendimento, é a parte mesmo intelectual e de toda a tua força, é material. Então engloba, né, toda a nossa vida, toda a nossa estrutura, todo o nosso conhecimento, as emoções, enfim, é um nível muito alto de exigência de Deus, né? E é isso que Jesus disse, nós devemos adorá-lo, amá-lo, e é em toda essa área. Mas há um perigo muito grande, como Deus está chamando a atenção, de nós estabelecermos em nosso coração, em nosso íntimo, né, um ídolo, algo que vai impedir realmente essa comunhão total, né, essa adoração total diante de Deus. E é aquilo que eu tenho que realmente observar, se está acontecendo na minha vida, nas nossas vidas. Até porque, irmãos, Jesus, na sua palavra, diz, olha, como um alerta, estabelecer algo que possa impedir a minha comunhão com o Senhor, se torna um ídolo, que pode me levar mesmo ao tropeço. E Jesus, ele falando em Mateus, no capítulo 6, olha o que ele diz aqui, né? O Senhor Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 6, e o versículo 21. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o quê? O teu coração. Irmãos, o coração, ele é algo mesmo enganoso, é algo duvidoso,
E Deus conhece, né, o seu coração e conhece realmente o meu coração. É do coração que vem, é ali que nasce, né, todas as coisas. Mesmo em Mateus, veja o que diz aqui no capítulo 15, Mateus capítulo 15, e o versículo 18, olha. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque é do coração que procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, nós temos que ter cuidado com o nosso coração, né? De estabelecer algo que nos impeça a nossa verdadeira adoração, nos afaste dos caminhos do Senhor. E isso, irmãos, eu tenho que verificar na minha vida, porque muitas vezes nós estamos achando que estamos fazendo algo bom, né? Algo que é lícito, mas em relação à nossa comunhão com Deus, não é. Está nos afastando de Deus, está tirando a atenção, está tirando mesmo a comunhão, e isso é muito perigoso. Muitas vezes o bom é o inimigo até do melhor. Nós temos o melhor, mas nos contentamos com o bom. E às vezes o bom, irmãos, me afasta do Senhor. E Jesus, ele é maravilhoso. Ele diz, olha, porque aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Aonde eu estou depositando mesmo a minha força, né? A minha energia, os meus pensamentos, é nessa coisa. E muitas vezes está me afastando do Senhor, da sua comunhão. Ele diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus conhece os nossos corações. Aliás, é só Ele. Eu gosto muito de Jeremias, né, no capítulo 17. Jeremias, no capítulo 17, diz assim, uma definição, né? Jeremias capítulo 17 e o versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, na sua carne, né, no seu coração, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, o coração, ele é algo perigoso, né? É duvidoso. Diz assim, olha, é uma maldição você e eu confiar na carne, no meu coração, né? Porque, diz aqui, é uma maldição, vai me afastar, não tenho nenhuma dúvida. Mas olha o que diz o verso 7. Bendito, o oposto, né? O homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha o que diz o verso 9. Porque é enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E quem o conhecerá? Irmãos, muitas vezes nem eu, nem nós conhecemos, né, o nosso coração verdadeiramente. Mas a Bíblia declara pela sua palavra, e é um fato. O meu coração, ele é corrupto. É desesperadamente para o mal, né? E quem o conhece? Somente Deus. Então, tenha muito cuidado, e eu também, né, em confiar no meu coração, na minha carne, como aquilo que é correto diante de Deus. É enganoso, né? É mau, é corrupto, é de lá que vem.
E olha, diz o verso 10: eu, Senhor, eu esquadrinho. Deus conhece, irmãos, realmente o nosso coração. Eu provo, diz Deus, os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, cuidado, né? De uma vez que nós estabelecemos algo que possa ser realmente um ídolo, e o mais que nós falamos, irmãos, o mais que nós assim mostramos, é algo que é pessoal. Nós devemos fazer um autoexame nas nossas vidas, né? Não é só falar, não, mas é nos examinar. E de uma vez que, quando nós recebemos a libertação realmente, o dia da nossa salvação, Ele nos libertou. E, teoricamente, né, estamos livres do nosso coração. Mas, irmãos, isso é um engano. Tem áreas na nossa vida que nós devemos realmente tratar, examinar. E é quando eu coloco... isso é bem profundo. Porque, muitas vezes, é uma aparência, né? Nós, assim... podemos demonstrar uma falsa impressão, uma falsa aparência. Externo, coisas exteriores. Mas dentro do meu coração, só Deus conhece. Só Deus sabe. É Ele que esquadrinha. E coisas que ainda não foi tratada. Ninguém pode mexer ali. É meu ainda, né? Nem Deus. Isso é muito perigoso. Realmente, só Deus, irmãos, pode fazer isso. Só a palavra de Deus, só o Espírito Santo de Deus. E nós não devemos resistir. E quantos têm essa luta, né? E Deus está dizendo, olha, tenha muito cuidado de estabelecer algo no teu coração, algo que pode te levar, te afastar do Senhor, ser uma pedra de tropeço. Tem que ter muito cuidado. E nessa manhã, irmãos, é uma advertência para ti e para mim, né? O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, dirigido pelo Espírito Santo, ele mesmo diz aqui, né, Ezequiel capítulo 14, olha: filho do homem, estes homens levantaram, Ezequiel 14:3, ídolos dentro em seu coração, que passa mesmo a ser até um tropeço, algo que vai afastar do Senhor. E ele mesmo diz no versículo 5, né, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Será, irmãos, que eu tenho o meu ídolo, né, e não quero enxergar? É algo que não vamos mexer nessa área, não. Você sabe, eu sei. Aquilo que está me afastando de Deus. Aquilo que está te afastando de Deus. Pode ser até uma coisa lícita. Mas nós não podemos, irmãos. A palavra de Deus diz, olha, diz aqui o verso 6. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos.
É interessante Deus mandar o seu povo se converter, mas é dessa situação, né? Algo que está mesmo sendo um tropeço, algo que está afastando a verdadeira comunhão, a verdadeira adoração. Diz: convertei-vos, apartai-vos, né? Dai as costas para os vossos ídolos e as vossas abominações. Eu tenho que tomar atitude. Não posso só saber, e essa atitude tem que ter coragem, porque vai mexer com as nossas vidas. Vai sim. Eu sei porque tem mexido com a minha, eu tenho me examinado, tenho procurado mesmo obedecer a palavra de Deus. E é só Deus, irmãos, que pode fazer isso no teu coração e no meu. Mas a palavra é a mesma. Converte, né? Arrepende. Deixa, aparta. E eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, que vai mudar a nossa forma, nosso pensamento, a nossa adoração ao Senhor. E a igreja, ela tem mesmo que tratar dessas coisas, né? Tem que mostrar. Então, o Senhor Jesus, ele é bem claro, né? Mateus capítulo 6, eu li aqui para os irmãos. Aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, irmãos, se tratando, né, de falsa adoração, aquilo que Deus proíbe e os homens assim praticam, eu fecharia, né, com essa parte de idolatria, não só as coisas exteriores, mas idolatria do próprio coração, coisas interiores que nós devemos observar. E Deus, irmãos, Ele requer mesmo de nós essa adoração de toda a alma, de todo entendimento, de toda compreensão, de toda a nossa força. E a igreja tem que saber disso. E vir à casa de Deus, né, com esse propósito. E eu queria assim mostrar para os irmãos a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, Deus ele é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem mesmo em espírito e em verdade. E o Senhor Jesus, nós vemos assim que Ele deu exemplo, né? Ele deu exemplo. Jesus buscava a adoração ao Senhor, primeiramente na própria casa de Deus. Ele ensinou, sim, né, que Deus não habita em templos, em casas construídas por mãos humanas. Ele ensinou a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores não é no local, não é no monte, mas Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas nós vemos assim, irmãos, Deus estabeleceu, né, uma casa, um templo, em que o povo ali o buscasse, o povo mesmo se reunisse. E continua o mesmo princípio. A Bíblia diz, o Senhor Jesus, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, né, ali eu estarei, ali eu estou. Então, a casa de Deus, o templo do Senhor, é sim dedicado à adoração. E quando nós vimos a casa do Senhor, nós devemos sim estar com esse princípio no coração, de primeiramente buscá-lo, né, verdadeiramente, adorá-lo verdadeiramente. E a casa de Deus, irmãos, é uma casa mesmo de oração. Eu vou mostrar alguns versículos aqui. Olha o que diz Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21 e versículo 12.
Tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. A casa de Deus, o templo de Deus, é chamado casa de oração, casa mesmo de adoração. E os irmãos sabem bem o que ali os judeus haviam transformado, né? Era até um covil de salteadores, fazendo comércio na casa do Senhor. E Jesus diz: o zelo pela tua casa, ela me consome. Jesus preparou, né, um chicote e saiu mesmo destruindo as mesas, expulsando, porque verdadeiramente a sua casa é uma casa de adoração, é uma casa de oração. E a igreja tem que ensinar essas coisas. É princípio de Deus vir à casa de Deus, buscar o Senhor em adoração verdadeira, em reverência, né? Reverência, com decência, com ordem. Então nós não podemos vir de qualquer forma, de qualquer jeito. E Deus requer, irmãos, uma verdadeira adoração. Olha o que diz aqui o Salmo de número 27. Salmo número 27, de versículo 4. Salmo 27, 4. Diz assim a palavra do Senhor: olha, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. É um pedido, não é? E até uma busca, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O salmista aqui diz uma coisa, né, eu peço ao Senhor. E não só peço, mas eu vou buscar que eu possa morar na casa do Senhor. Irmãos, não há melhor local onde nós podemos assim estar, não há, do que na casa do Senhor. Buscar mesmo o Senhor. E ele diz aqui, né? Todos os dias da minha vida, morar, contemplar a beleza do Senhor e para meditar mesmo no seu santo templo. Veja o Salmo 84 e versículo 10. Salmo 84 e o versículo 10. Pois um dia nos teus átrios, um dia vale mais que 1000, e prefiro pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Buscar mesmo a adoração verdadeira. Buscar mesmo como até vida, né? Diz mais aqui o Salmo 122, é bem conhecido nosso, né? 122, 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmãos, é prazer, é alegria, né? É proteção, é vida, poder estar mesmo na casa do Senhor, contemplando ao Senhor. E era uma prática, né, da igreja primitiva. Veja o que diz aqui Atos dos Apóstolos, no capítulo
2, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 46. Era uma prática da igreja. Atos 2, 46, olha. Diariamente, né, perseveravam unânimes no templo. Tinham prazer, né, tinha alegria de estar no templo do Senhor. Perseveravam. E, irmãos, vir à casa de Deus é uma alegria, né? Deus realmente se agrada. Mas não só vir, mas como vir realmente adorar o Senhor. Faz parte da nossa adoração. A decência, né? A reverência, temor ao Senhor. Olha o que diz o Salmo capítulo 5 e o versículo 7. Salmo 5, 7. Diz aqui a palavra de Deus. Salmo 5 e 7. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do seu santo templo no teu temor. A igreja tem que ensinar que vir à casa de Deus, primeiramente, é uma alegria, né? É um prazer, é uma proteção, mas tem que ter temor. Vir aqui à casa de Deus não é um clube, não é algo banal, não. Ensinar as nossas crianças, né, que devemos entrar na casa do Senhor e com reverência, com respeito, com temor, no seu santo templo, né? Diz mais aqui o salmista, no Salmo 138 e o versículo 2, Salmo 138, 2, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Irmãos, eu estou mostrando assim porque a igreja perdeu, né? Perdeu a reverência, perdeu o temor, perdeu mesmo a santidade na casa de Deus. A adoração verdadeira é princípio de Deus e nós devemos mesmo ter temor, ter respeito e vir, né? Não de qualquer jeito. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É material também. Existe assim, é falta de compreensão. Muitos Deus só vê, né, o exterior. Deus não vê, aliás, Deus só vê o interior, não vê o exterior. Estamos enganados, irmãos. Deus é um Deus de decência, é um Deus de ordem, e nós devemos ensinar. A preocupação aqui é justamente mostrar, né, que esse Deus é santo, 3 vezes santo. Não posso chegar de qualquer forma, de qualquer maneira. E, irmãos, mostrar um pouquinho disso aqui também, né? Olha, a forma até de vir, de chegar, a própria vestimenta. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Deuteronômio, no capítulo 22 e no versículo 5. Deuteronômio, capítulo 22 e no versículo 5. Diz assim, olha: a mulher não usará roupa de homem,
nem o homem veste peculiar à mulher. Porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Então, a igreja tem que ensinar que tanto homens como mulheres têm a forma apropriada, né, de vestimenta, até para chegar à casa de Deus, a adoração a Deus. Que Deus vê sim o exterior, senão ele não diria, né? A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher. Agora, como é que vai estabelecer isso na igreja, né? Deus está dizendo que é uma abominação. O que veste o homem típico de mulher e vice-versa. Mas, amados, o escritor, próprio Deus, em Êxodo capítulo 22, e no versículo 41, vamos tratar aqui dos homens, né? Êxodo 22 e versículo 11. Aliás, Êxodo 28, desculpa. Êxodo 28 e 41. Deus permitiu que um homem, uma vez no ano, entrasse na sua presença no Santo dos Santos, um sacerdote. E ele aqui vestiu esse homem, né? Diz aqui no verso 41, olha: e com isso vestirás Arão, o teu irmão, bem como aos seus filhos, e os ungirás, consagrarás e santificarás, para que me oficiem como sacerdote. E aqui Deus falou e mostrou como esse homem, né, deveria chegar lá à sua presença. Faze-lhe também calções de linho, até a cueca, né? Deus assim mostrou como deveria ser feito, para cobrirem a pele nua, e irão da cintura até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Então, se Deus, né, vestiu um homem, nós não podemos vir, irmão, de qualquer forma, assim como homens na casa do Senhor. Diz aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios, Paulo instruindo a igreja, né? 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 2. Olha, de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes, interessante, né, as tradições, assim como vos entreguei. Tradições. Paulo está dizendo que essa igreja, mesmo assim, obedecia, procurava fazer, né, como Paulo tinha entregue. E Paulo diz: eu vos entreguei o que também recebi. Então, olha só, Paulo está tratando dessa área aí, né, de santidade, como chegar na casa de Deus, como verdadeiramente adorá-lo. Diz aqui, olha, verso 3: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Então,
quando eu venho adorar a Deus, saber que Cristo, Ele é o cabeça da igreja, né? É o meu cabeça. E o homem é o cabeça da mulher. É a hierarquia que Deus dá. E Deus, o cabeça de Cristo, é a ordem divina, né? E como tal diz aqui, olha, todo homem que ora agora, lá Deus mostra como nós devemos chegar, não é de qualquer jeito, né? Agora, todo homem que ora, ou profetiza, ou prega, né? Tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Então, há princípios que nós devemos observar. E a igreja, irmãos, a igreja de Deus hoje, a gente vê vindo de qualquer jeito, né? Estamos tratando com os homens. Gente com cabeça coberta, de qualquer jeito. E até ministros, né? Pastores, apóstolos, que oram ou profetizam com a cabeça coberta. Veja o que diz aqui, né? O versículo 14, 11, 14, estamos tratando com os homens, né? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso? É uma desonra para o homem usar cabelo comprido? Aí a gente estabelece, né? Nas igrejas tem gente usando de chapéu, de boné, cabelo comprido, de brinco, de pulseira, né? Um homem descaracterizado. É uma desonra. Paulo, a Bíblia diz que Paulo viu o Senhor. As pinturas, né, desde que eu me conheço, os homens têm tentado pintar Jesus, né? A imagem de Jesus. Um homem de cabelo comprido. Eu não acredito que Jesus tinha cabelo comprido, porque senão Paulo não teria dito isso. Ele viu Jesus, o apóstolo Paulo viu o Senhor. E ele diz, será que Jesus, se Jesus usasse cabelo comprido, ele ia dizer que era desonroso, né? Então, irmãos, essas coisas nós temos que observar. É santidade, sim, na adoração. É santidade vir como chegar na casa do Senhor. Temos que ter esse cuidado, né? Temos que ter reverência. Então, a Bíblia requer de nós, homens e mulheres, que verdadeiramente o adorem, em espírito e em verdade. Não vai dar assim para mencionar, mas Deus requer de nós homens cheios do Espírito Santo, homens cheios mesmo de sabedoria, cheios de moderação, reconhecendo mesmo quem é esse Deus, sendo exemplos, né, nas nossas famílias, nossa maneira de se portar, nossa maneira de nos vestir, nossa maneira de adorar. Então, Paulo diz assim, né? Eu de fato vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Homens, né, até da nossa igreja, nós recebemos sim, irmãos, a palavra de Deus e há tradições, né, baseadas na palavra de Deus que nós procuramos cumprir. E eu conclamo mesmo a igreja, a todos nós ter zelo, ensinar as nossas crianças, né, os nossos garotos. Nós não podemos vir de qualquer forma, de qualquer jeito para a casa do Senhor. E se Deus permitir, nós vamos assim devagar, porque eu acho muito importante
importantíssimo, sim, para a igreja nas coisas de Deus, até nesses dias que se perdeu mesmo a reverência, o temor, a decência. E assim, irmãos, nós devemos praticar aquilo que é saúde espiritual, né? Santificação é saúde espiritual, tanto externa como interna. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda realmente, Pai, como igreja, a buscar a santidade até na adoração, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender que o Senhor é um Deus santo, é 3 vezes santo, e exige mesmo de nós a nossa dedicação total, a nossa dedicação especial ao Senhor. Nos ajuda, Pai, a realmente nos examinar, não só as coisas exteriores, mas até ídolos interiores, aquilo que tem atrapalhado, aquilo que tem talvez sido até um tropeço na verdadeira adoração a Ti. Nos ajuda a realmente nos examinar, a deixar, virar as costas e buscar verdadeiramente ao Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter alegria, a ter mesmo prazer de vir à Tua casa. Nos ajuda, Pai, a entender que nós devemos ter reverência, ter o temor na Tua casa, até da forma como nós nos apresentamos a Ti, Senhor, nossa maneira de vestir, nossa maneira de orar, nossa maneira de falar, é um alvo, Senhor, para as nossas vidas, para a igreja do Senhor, e nos ajuda mesmo a verdadeiramente Te adorar, na beleza da Tua santidade, e Te adorar, Pai, em espírito, mas também em verdade, que essa verdade possa espalhar em nossos corações e nos dá mesmo, Pai, assim, a coragem de voltar à Tua palavra, voltar aos Teus princípios, e que a Tua igreja receba mesmo, Pai, assim, a santidade, aquilo que o Senhor requer dos Teus servos. Eu entrego as nossas vidas em Tuas mãos, cada um que chegou aqui nessa manhã, sabedores, Pai, que o Senhor é que faz a obra em nossos corações. Então, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amém.